Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 11 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Masashika, quando era pequeno, era o típico garoto que ficava feliz em ajudar sua mãe, mostrando boas notas e mostrando o quão bom ele era em várias coisas. Sua mãe, no início, sempre o elogiava, mas depois o comportamento dele começou a mudar. Ele estava um pouco desanimado e passou a achar que não estava fazendo o suficiente, que não era bom o bastante em tudo o que fazia para mantê-la feliz. Obviamente, não era esse o problema, mas um garoto pequeno não estava pronto para entender o que realmente estava acontecendo com sua mãe. Mas esse garoto se desperta e começa a ter aqueles horríveis pensamentos, e tudo isso porque ela estava resfriado. Pouco depois, recebe uma visita em sua porta e descobre que é a Lia, que veio para cuidar dela porque estava resfriada. Além disso, a Lia veio a pedido de Yuki, já que supostamente Yuki não poderia ir. Então, a Lia trouxe alguns medicamentos e Masashika não queria deixá-la entrar em casa, achando que era suficiente se ela deixasse os medicamentos. Mas a Lia estava lá porque queria realmente ajudar, cuidar dela e também trouxe coisas para preparar comida. Ela diz que Yuki havia pedido que cuidasse de Masashika, mas isso não era verdade e ela disse isso em russo. Então, Masashika acaba descobrindo que isso não era real, mesmo já tendo pensamentos ruins sobre Yuki. A Lia entra na casa e percebe que o quarto de Masashika cheira a menino. Ela realmente não sabia o que esperava e estava um pouco nervosa, pois era a primeira vez em uma situação assim. Além disso, Masashika pensava que tudo isso era um plano de Yuki e suas fantasias de otaku. A Lia começa a fazer papinha para Masashika, algo que ele pudesse comer, a comida típica de doente, e ao ir para a cozinha percebe que a xícara que ela lhe deu ainda estava lá e fica feliz em pensar que ele realmente estava usando. A Lia faz a comida, mas o que Masashika mais gosta é vê-la de avental enquanto ele come. A Lia pergunta a Masashika sobre seus pais e ele diz que seus pais estão no trabalho e que não há mãe. Depois da comida, Masashika sente sono e diz a Lia que ela pode ir para casa, que já fez o suficiente, mas ela diz que pode continuar estudando na sala, que não se preocupe. Então, pouco depois, quando Masashika acorda e já havia dormido por um bom tempo, ao chegar na sala encontra a Lia e Ayano, ambas lá, com Ayano vestida de empregada. Ela havia chegado para cuidar do senhorito, mas a Lia estava com dúvidas sobre o que estava fazendo ali, já que ela é empregada de Yuki e não de Masashika. Aqui, quase coloca em perigo o segredo que ambas tinham, mas a Lia diz que Yuki simplesmente havia ordenado que cuidasse de Masashika. A Lia não estava muito feliz com isso, mas acaba decidindo ir embora e menciona que o dia seguinte seria importante, embora nenhuma das duas diga a Masashika o que vai acontecer. Então, a Lia vai embora e Masashika fica com Ayano, que prepara uma comida muito boa e também dá seus medicamentos. Masashika vai direto para a cama enquanto manda Ayano voltar para Yuki para que ela possa descansar. No dia seguinte, Masashika acorda tarde, ou seja, não foi para as aulas, e se encontra novamente com Ayano, que já havia preparado a comida e também lhe dá o medicamento. Mas aqui Masashika nota algo estranho. O medicamento que está tomando é do tipo que te relaxa e te faz dormir, e que é um pouco mais difícil de acordar. Ele pede a caixa dos medicamentos a Ayano e descobre que esses medicamentos causam isso e que tudo estava planejado, já que Yuki havia passado esses medicamentos para Ayano e também para a Lia. Então, Masashika decide ir para as aulas mesmo assim, e ao andar pelos corredores, encontra os colegas falando que sua rainha, ou seja, Yuki, é a melhor e que a Lia não tinha chance. É que naquele dia havia algo importante acontecendo com relação às eleições para o conselho estudantil. Masashika chega na sala e encontra uma Lia bastante triste, que diz ter cometido um erro e destruído tudo o que havia conquistado antes. No dia anterior, Yuki apareceu para perguntar a Lia se poderia ir cuidar de Masashika, inclusive deu o endereço e os medicamentos, e a convidou para acompanhá-la no dia seguinte na hora em que eles fazem os anúncios na academia. Obviamente, essa convite tinha segundas intenções, mas Yuki percebeu que a Lia é uma garota muito fácil de manipular e muda de atitude, revelando suas verdadeiras intenções. Ela diz a Lia que, agora que não está com Masashika, ela é mais fácil de intimidar e faz um desafio para que se apresente, podendo pedir ajuda a Masashika se quiser, sabendo que a Lia se sente suficientemente confiante sozinha e não precisa de Masashika para enfrentá-la. Essa revelação de Yuki também fazia parte do plano. Não foi que ela se compadeceu de Lia, mas sim que no dia seguinte, quando iriam falar para todos os estudantes, Yuki mudou novamente de papel. Ela pediu desculpas a Lia, dizendo que não deveria ter agido assim com ela, que estava obcecada demais com a competição e que não queria perder uma boa amiga. Além disso, contou a triste história de que antes tinha um irmão que sustentava toda a família Suou e que era muito melhor que ela, mas que ele já tinha falecido e agora era a vez dela assumir a liderança e ser presidente do conselho, o que era um motivo de prestígio para sua família. Isso deixou a Lia desconcertada, justo um momento antes da transmissão.
Portanto, Alia esteve totalmente em desvantagem e nem conseguiu responder à pergunta maldosa de Yuki sobre por que queria ser presidente, claro, depois de contar toda a sua história lacrimosa. Obviamente, seus motivos para ser presidente não iam estar à altura da moral superior de Yuki. Mas Masashika a interrompe, dizendo que isso era exatamente o que Yuki queria, pois por que escolheria um dia em que havia poucas aulas e poucos estudantes na academia para tentar destruí-la? Obviamente, ela buscaria outro momento para fazer isso, e na verdade, suas verdadeiras intenções eram deixar Alia deprimida, preparando o terreno para a cerimônia onde realmente se enfrentariam e todos estariam ouvindo. Mas Ashika explica isso a Alia, que entende e volta a si, conseguindo reconduzir sua atitude e suas emoções. Alia observa Masashika, que está com um sorriso diferente, sentindo um pouco de frio. Masashika está pensando em tudo o que está por vir, já que Yuki havia dado o primeiro golpe e não imaginava que o faria tão cedo. Alia gostou de ver Masashika sério, pensando em todas as possibilidades para o futuro, e lhe disse em russo que gostava daquela expressão dele. Masashika assegura que ela é mais do que digna de seguir em frente e ser presidente, que ele viu tudo de bom nela e que não deve sentir pena ou achar que seus motivos para ser presidente são inferiores aos de Yuki. Ele diz tudo isso de joelhos e com a mão no peito, fazendo Alia ficar feliz, mas também rir um pouco, dizendo que parecia uma declaração de amor, o que deixou Masashika um pouco nervoso. Mas, no final, tudo fica resolvido e eles podem seguir em frente para encontrar uma maneira de enfrentar Yuki. É quando aparecem Nonoka e Taniyama, que pedem desculpas novamente e dizem que na próxima cerimônia, obviamente, Taniyama se retirará para dar passagem tanto a Yuki quanto a Alia para que possam competir entre si. Mas isso não ajuda Masashika e ele tem uma ideia de como fazer as coisas de outra forma. Taniyama diz que, embora tenha se desculpado e esteja se retirando, não apoia Alia e acha que Masashika era um bom par com Yuki. Mas, após ouvir o plano de Masashika, acaba aceitando. Assim, começam a mover todos os fios, pois Masashika não quer mais estar em igualdade de condições com Yuki e empatar, como antes queria. Ele diz a Alia que agora devem se concentrar em destruir Yuki. Assim termina o episódio número 11. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.